Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Teoria Clássica, também conhecida como Escola Clássica, ou conhecido como Administração Clássica, ou também conhecido como Teoria da Máquina, ou Escola dos Chefes, enfim, nós vamos falar hoje sobre NFIOL, sobre funções da organização e sobre as funções administrativas segundo FIOL. Muito bem, gente, vamos para a gente começar nossa aula, então vamos aqui para os slides, ok? Então, NFIOL, NFIOL, cara aí que nasceu em 1941 e morreu em 1925, ok? Então, quem foi Henri Fayol? Henri Fayol, nada mais, nada menos, ele é apenas o fundador da teoria clássica, ok? Quer dizer, o cara que bolou ali todas as ideias relativas à teoria clássica. E mais, esse cara também, ele era engenheiro, né? Engenheiro de Minas, trabalhava com engenharia de Minas, e ele escreveu um livro chamado Administration Industrielle et Générale. Eu não sei falar francês, mas o nome do livro do cara era esse aí. E esse livro, ele basicamente expunha, né, expôs a teoria clássica que ele criou nesse livro aí. Desse livro aí, muitos outros autores vieram para se basear no que ele tinha falado a respeito da escola, da teoria clássica. Mas, enfim, você vai entender melhor com o decorrer da aula, ok? Então vamos lá. Muito bem. Então, Fayol, ele falava o seguinte, que a empresa tinha funções, ok? Que funções eram essas? Bom, funções técnicas. E as funções técnicas basicamente era produção de bens ou serviços. Então, vem para cá. Fayol ele dizia que as organizações, as empresas, ok? Elas tinham 6 funções. A gente vai ver essas funções agora. A primeira das funções era a função técnica, que hoje em dia nós conhecemos como função de produção, ok? Função de produção. Antes era técnica, hoje é função de produção. E ele falou, ó, a empresa tem essa função. E essa função basicamente era a função exatamente de produzir os bens e os serviços que aquela empresa prestaria para a sociedade, ok? Então, função técnica é isso aí. A outra função que ele falava eram as funções comerciais, ok? Quer dizer, compra, venda, permuta. Então ele dizia que as empresas também tinham funções comerciais, que era justamente ali o quê? Coisas que envolvem dinheiro, envolvem comércio, ok? Então, quer dizer, quando a gente compra algo, quando a gente vende algo, ou quando a gente troca algo que a gente tem por outra coisa que a gente precisa, que se chama permuta, então essa é uma função que é aplicada dentro de uma empresa, né? Ele falava isso na época. Hoje, essa função comercial você conhece como a área de vendas ou a área de marketing, mas naquela época era, ok? Função comercial da empresa, da organização, tá bom? Vamos continuar aqui. Nós também temos aqui as funções financeiras, ok? Que basicamente é a procura e a gerência de capitais. Então a função financeira naquela época dizia tudo que dizia respeito tratar de dinheiro, tratar de movimentação financeira, não movimentação em si, mas em conseguir dinheiro e gerenciar esse dinheiro da melhor forma possível. Isso era a função financeira da época. Hoje em dia, a gente continua tendo a função financeira, só que antes a gente tinha a função contábil, que eu já vou falar agora. E essa função contábil, ela ficou ali, digamos assim, subordinada à função financeira. Vamos falar mais sobre isso já já. Também tínhamos a função de segurança, que basicamente era para proteger e preservar os bens e as pessoas. Com certeza você já deve ter ouvido falar da disciplina segurança no trabalho, né?
Então essa função de segurança, ela era uma função que, segundo Henry Fayol, essa função estava lá nas empresas, ela existia nas empresas. Hoje essa função existe? Existe, essa função continua existindo hoje, mas ela não está mais dentro dessa organização aqui que foi feita. Ela desceu para os níveis mais baixos da organização, ou seja, mais perto da parte técnica, a parte onde realmente a coisa acontece, a mão de obra acontece. Então essa função desceu mais lá para baixo, ok? Certo, vamos continuar aqui. Nós também temos aí as funções contábeis, que basicamente diz respeito a registros, balanços, inventário, enfim, tudo que diz respeito a contabilizar o que a organização, o que a empresa tem. Hoje, a gente tem a área contábil, mas o que acontece? Hoje em dia, essa área contábil, ela é subordinada à área financeira. Tá entendendo? Então, antes se chamava funções, né? São as funções da organização. Hoje se chama áreas da organização, áreas administrativas, que é o que nós chamamos. E hoje não tem mais, né, a área contábil, uma área que ser só, tipo assim, não existe mais área contábil separada da área financeira. A área contábil está atrelada à área financeira, ela diz respeito a registro, balanço, demonstrações de contabilidade que a gente tem que prestar para o governo, enfim, tudo que diz respeito a registrar o que aquela empresa tem, o que aquela empresa faz. Nós que temos a área contábil aqui nessa época. Hoje não existe mais separada, ok? Vamos continuar. Nós também temos a área administrativa, ou as áreas administrativas, que basicamente são compostas por outras 5 funções e que coordenam as demais. Então, temos no final a área administrativa, que é a área que faz todas as outras áreas citadas anteriormente funcionar. Ressaltando, nós estamos falando segundo Fayol, por isso que eu estou falando para você. Antes nós tínhamos isso, era assim, hoje é assim. Por quê? Porque essa configuração que eu estou mostrando aqui para vocês, essa divisão, ela não existe mais hoje em dia, desse jeito aqui. Ela foi modificada, ok? Foi modificada de acordo com o que eu já te falei aqui, né? Uma área se transformou em outra área pegou outra, ok? E tem algo a mais, ok? Que é o seguinte, hoje em dia nós temos a área de recursos humanos e também alguns chamam de gestão de pessoas. Embora recursos humanos e gestão de pessoas, se você for entrar no mérito dessa discussão, você vai saber que são coisas diferentes. Recursos humanos não é gestão de pessoas, mas para efeito dessa aula, você pode considerar que existe mais uma área que não está na configuração que Fayol falou, que é a área de recursos humanos e a área de gestão de pessoas, que foi acrescentada, ok? E a área administrativa é a área que faz todas as outras áreas funcionar, que foi essas outras. Só que a área administrativa, ela tem uma peculiaridade, que ela tem outras 5 funções. 5 funções segundo Fayol. Eu também devo te lembrar que atualmente alguma coisinha ou outra mudou e alguns autores falam de uma maneira, outros autores falam de outra, mas eu vou te apresentar aqui agora as 5 funções administrativas de Fayol. Mas eu quero que você entenda o seguinte: não confunda funções da organização, funções da empresa com funções administrativas. A função administrativa, as funções administrativas, elas são da função administrativa, não... Perdão. As funções administrativas são exatamente que compõem o que a função administrativa faz nas demais, mas ela não é da organização, é técnica, comercial, não. Ela ajuda a gerir todas as outras. Se eu estiver me trabalhando um pouco para te ensinar essa parte, não se preocupa, você vai entender isso melhor agora, ok? Então vamos falar das funções administrativas, também conhecida como processo administrativo. Então, para Henry Fayol, ok? O processo administrativo ele é composto de 5 funções, tá bom? Quais são essas funções? Vou te falar agora. Prever, ok? Organizar, comandar, coordenar e controlar, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos falar de prever. Prever, na verdade, é se antecipar, é planejar o que pode acontecer e também planejar como a empresa ela vai se organizar para no futuro executar o que precisa ser executado, fazer o que precisa ser feito, alcançar o objetivo que ela quer.
Prever é planejar, ok? Hoje em dia, nós dificilmente, quando se fala de funções administrativas, nós conhecemos algo muito mais específico, que é PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas você acha que isso surgiu de onde? Ora, desse bendito carinha aqui, Henry Fayol. Henry Fayol, ele basicamente colocou ali que existiam essas 5 funções que o bendito administrador tinha que saber para coordenar todas as outras funções da organização. Função técnica, função comercial, função... enfim, você já entendeu, né? Então, assim, essas 5 funções, cada uma tem sua peculiaridade, cada uma existe. Hoje em dia nós não falamos mais da função coordenar, mas já tiramos ela, embora alguns autores ainda considerem ela. Nós, então, também... Vou explicar aqui para você entender. Vamos lá. Prever você já entendeu, né? Legal. Agora vamos aqui para organizar. Organizar é nada mais nada menos que alocar recursos e colocar cada coisa no seu lugar, dizer que departamento, quais são os departamentos que vão existir, dizer quais as funções administrativas, quais as funções de cada departamento, quem faz o quê, quem manda em quem, tudo isso é organizar, ok? Nós temos uma matéria só para isso. Eu estou aqui fazendo uma pincelada. Aqui acabou de... vizinho aqui do apartamento de cima, ó, acabou de destruir o apartamento dele. Mas enfim, nós... Eu perdi. Nós temos uma matéria só sobre processo administrativo, ou também decorrências da teoria neoclássica, né? Que vamos tratar de planejamento, organização, direção e controle. Não é essa matéria, é tipo essa matéria aqui, só que num estágio mais avançado. Ok? Aí nós vamos falar sobre detalhes, sobre planejamento e tal. Isso a gente vê mais lá na frente. Por enquanto, é para você entender isso. Existiam essas funções e organizar é justamente colocar cada coisa no seu lugar. Mas nós também temos aqui, ó, o comandar, né? A terceira função da administração, que é comandar. Comandar, atualmente, nós falamos dirigir e também alguns falam liderar, porque realmente é fazer a coisa funcionar, fazer os subordinados, os funcionários, os operários, os colaboradores, fazer com que eles trabalhem, ok? De forma a executar o que precisa ser executado. Basicamente é estar na frente de pessoas, né? Então tem aquela história de autoridade, cadeia escalar, tem aquela história de linha de comando, amplitude de controle, tudo isso vem ali de comandar, ok? Essa é uma das funções. Que hoje em dia nós falamos dirigir, PODC, o D de dirigir, e a gente fala sobre isso em outra aula. A outra função é a função coordenar, que basicamente diz respeito a fazer com que todas as áreas tenham harmonia na hora de executar o que precisa ser executado. Se você simplesmente comanda, mas não sabe coordenar os esforços, a área técnica vai fazer uma coisa, a área comercial vai fazer outra, a área financeira vai fazer outra. Todas essas áreas dentro de uma organização precisam trabalhar em harmonia, ou seja, elas precisam ser coordenadas para que o que uma faça complemente a outra, para que dê um bom resultado, tenha harmonia dentro dessa estrutura. E a função coordenar, ela vem justamente para isso. E a nossa última função é a função controlar, ok? Basicamente, a função controlar, que é hoje a função chamada de controle, mesma coisa, né? Ela vê o que foi previsto, o que foi planejado, ok? E se tiver alguma coisa saindo do que foi planejado, ela controla. Ou seja, ela fica de olho no que está acontecendo, faz uma análise e fala assim: isso a gente planejou, mas está indo para outro lugar, outro caminho totalmente diferente. Não, vamos fazer isso aqui para corrigir. Então a função controlar basicamente é uma função de correção, uma função que está ali o tempo todo para garantir que a organização vai chegar onde ela quer chegar. E essas são as funções administrativas que Henry Fayol havia falado, ok? Que hoje, como eu falei para vocês, é PODC. Então nós falamos aqui de Henry Fayol, falamos das funções da organização segundo Henry Fayol, falamos do processo administrativo ou funções administrativas segundo Henry Fayol, ok? E a gente vai continuar nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre os 14 princípios, ok? Administrativos segundo Fayol, tá bom? Porque nós temos também princípios administrativos segundo Gulick, ou Gulick, como você preferir,
Enfim, nós temos outros autores aí que também têm seus princípios, mas nós vamos falar dos 14 princípios administrativos de FAIO, que são os mais cobrados em concursos também, é o que pode cair na sua prova provavelmente da faculdade, é o que você mais tem que focar. Os 14 princípios de FAIO, na próxima a gente vai falar sobre isso, ok? É isso aí, lembrando que eu deixei aí nos comentários, eu deixei um link, tá? Para você aprender como eu fiz para criar uma empresa quando eu ainda estava na faculdade. Então eu quero que você veja, porque com certeza vai te inspirar muito essa minha história. E também quero te dizer que se você quiser uma aula nossa, os nossos dados de contato estão aí na descrição. Então se você precisar de uma palestra, se você precisar de uma aula específica antes de uma prova, ou se você precisar de um aulão para concurso, enfim, você pode entrar em contato com o nosso contato que está aí na descrição, tá bom? É isso aí, e lembre-se, nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.